Doutor Rodrigo, seja bem-vindo à Rádio Cidade, em especial ao programa Cidade Alerta. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Primeiramente, Fernando, eu só tenho a agradecer a todas as mensagens, a todos os áudios e ligações que eu recebi de todas as pessoas que nesse momento se fizeram presente e sempre me apoiando e estando ao meu lado. O primeiro recado que eu queria deixar, Fernando, até complementando um pouco a frase que você acabou de falar, nessa vida, Fernando, a única coisa que a gente deixa são lembranças. E essas lembranças a gente tem que começar a fazer hoje. Então a compaixão pelo próximo e querer o bem do próximo é isso que vai te fazer como um ser humano bom e como um ser humano lembrado. Então isso, Fernando, a partir do momento em que eu escolhi a minha profissão, que é a profissão de medicina, eu sempre levo isso para minha vida, porque meus pacientes não são apenas pacientes, Fernando. Meus pacientes são amigos e são pessoas que hoje eu posso ajudar, mas quem sabe no futuro próximo elas também não podem me ajudar. Então isso eu levo sempre para minha vida e quero ser lembrado por isso, por sempre querer o bem e sempre querer ajudar o próximo. E independente, Fernando, do que aconteceu comigo hoje na cidade, hoje eu moro na cidade, tanto que quando eu terminei a minha residência médica, a primeira coisa que me veio à cabeça e a primeira decisão que eu tomei é retornar a Luiz Eduardo. Por isso que eu trouxe minha família de volta à cidade e por isso que eu quero que aqui o meu filho seja criado como eu fui. Mas muito obrigado novamente, Fernando, pela oportunidade e novamente agradecer a todos que me mandaram mensagem nesse momento. Só tenho a agradecer. Bom, a gente já começa a receber aqui as primeiras mensagens aqui relacionado a este bate-papo que só está começando, né? Doutor Rodrigo, o senhor já está em Luiz Eduardo Magalhães há quantos anos? Fernando, eu vim aqui pra cá, pra Luiz Eduardo Magalhães, junto com minha mãe. São 25 anos na cidade. O único momento em que eu saí de Luiz Eduardo Magalhães foi pra fazer a minha faculdade e dedicar aos meus estudos. Mas sempre na minha cabeça e nunca saiu da minha cabeça que terminando os meus estudos eu iria voltar pra cidade, que foi o que eu fiz. Eu fiz 6 anos de faculdade de medicina no Rio de Janeiro. A primeira coisa, sem pensar duas vezes, quando eu formei, foi retornar para a cidade, porque é aqui que eu fui criado, né, Fernando? É essa cidade que eu amo, é essa cidade que deu a oportunidade para minha família, para minha mãe, para meus irmãos, para todo mundo. Então, Luiz Eduardo Magalhães, eu falo para todos que são de fora daqui, até as pessoas que moram daqui, todos sabem, essa cidade é uma cidade abençoada, Fernando. Ela só traz coisas boas a todos que moram aqui. Doutor Rodrigo, o senhor retornou então para Luiz Eduardo Magalhães, já formado em medicina, e foi trabalhar no setor público? Você foi para Barreiras? Como foi esse início, essa volta sua para Luiz Eduardo Magalhães? Fernando, quando eu voltei para Luiz Eduardo Magalhães foi no início da pandemia. Tava nos primeiros dias que eu cheguei aqui, tava abrindo a unidade de controle do Covid, Fernando. Eu fui o primeiro médico plantonista da unidade do Covid, enquanto muitas pessoas, né, estavam em casa, com suas famílias, com medo da doença. Aquele momento veio na minha cabeça e eu não pensei duas vezes, encarei de frente e fui para lá para dentro para trabalhar, para ajudar o próximo e querer fazer o bem pelo próximo. Eu não tenho muito o que falar do meu trabalho, porque os próprios ouvintes, os áudios que você escutou, mensagens, eles te falam como eu trabalho e como cada vez mais eu quero sempre ajudar. Você inclusive esteve no SAMU por um tempo? Sim, Fernando, sim. Trabalhei no SAMU. Logo após o término da unidade de controle do Covid, eu comecei a trabalhar no SAMU de Luiz Eduardo Magalhães. Foi uma experiência muito boa. A equipe do SAMU, tanto médicos como enfermeiros, como técnicos, pessoal da limpeza, motorista, é uma equipe excepcional, Fernanda. É uma equipe excepcional, uma equipe que eu tenho orgulho em ter participado, porque independente das circunstâncias
meses de trabalho e eles exercem o seu trabalho perfeitamente. Eu falo, Fernando, quando independente das circunstâncias do trabalho, porque infelizmente a nossa gestão ela deixa a desejar em muito. A ambulância do SAMU, a unidade de saúde avançada, já tem 3 meses, Fernando, 3 meses quebrada. Eu já tive ocasiões de estar com um paciente grave dentro da ambulância. A família do paciente não deixa eu mentir, porque a mesma angústia que eu passei, eles passaram comigo na rodovia. A ambulância já estava meses parada, retornou. Nós fomos na ocorrência em uma zona rural, paciente grave, paciente evoluiu para uma intubação e na transferência desse paciente para Barreiras, a ambulância no meio da BR quebra novamente. Então são situações que, por isso que eu me orgulho tanto da equipe do SAMU, porque independente das circunstâncias, independente dessa gestão atual, não dá as condições de trabalho desejadas, eles ainda desempenham a sua função de forma exemplar, Fernando. Bom, pelo que eu ouvi até agora, o senhor fala muito bem da equipe, o senhor fala muito bem dos profissionais que trabalham para o município e na sua fala, em algum trecho, o senhor fala sobre estrutura. Então aquilo que a gente sempre vem falando aqui no programa é verdade. São grandes profissionais, porém sem estrutura não tem o que fazer, doutor? Com certeza, Fernando. E é o que eu citei, a equipe passa por muito sufoco, né? Muito sufoco e são situações desagradáveis porque quando a equipe ela vai pro local, que ela se depara com o paciente, Fernando, a gente só quer o bem dele, a gente quer fazer o melhor. Nós estudamos e estamos ali para isso. E muitas vezes falta estrutura, né? Falta apoio. A perseguição política hoje no município ela é muito pesada, muito forte. Então você não pode falar nada. Você tem que aceitar aquilo calado, entendeu, Fernando? Infelizmente é assim. Eu aceitei muito tempo calado, sabe? Eu aceitei muita coisa calada. Eu vi muita coisa e tive que ficar calado, Fernando, porque eu tenho também uma família para sustentar. Minha esposa tá gestante. As contas, Fernando, elas batem. Então, às vezes, você com medo de perder o seu emprego, você se cala. E isso é a realidade de muitos funcionários da saúde. Eles veem o que tá acontecendo, mas não podem falar, porque sabem que se falar, vai acontecer o que aconteceu comigo. Vão ser demitidos. E como é que eles vão trazer o sustento para dentro das suas casas? Bom, o senhor tocou no assunto aí, eu ia prolongar um pouquinho o nosso bate-papo, mas já que o senhor falou sobre isso, eu já quero lhe perguntar de bate-pronto. O que foi que aconteceu? Por que veio a sua demissão? Porque até então a gente sabe que por causa de uma cirurgia, num ato de humanidade, o senhor abdicou do seu tempo, o senhor poderia estar ali, vamos botar 5 horas que o senhor passou ali disponível para essa cirurgia, o senhor poderia ter atendido muita gente no particular. Já vista que uma consulta ela vai de 300 a 350, 400 reais. Então quantos pacientes o senhor atenderia aí? Então eu queria que o senhor contasse para a população, principalmente para quem lhe conhece e para as pessoas que o senhor que já foram atendidas pelo senhor, o que foi que aconteceu, o porquê da sua demissão na prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães. Fernando, eu fiquei sabendo da história do Juarez pela rádio. Aí um colega meu até me ligou, falou: Rodrigo, você escutou a história do Juarez? Aí eu vim procurar mais a fundo e na hora que eu me deparei com a história do Juarez, eu me lembrei de todos os pacientes durante 3 anos de residência médica em ortopedia e traumatologia, todos os pacientes que eu vi, sabe? Pacientes que sofrem e que sofreram muito por falta de assistência da gestão pública, né? Municipal. São pacientes que eles têm fraturas, né? E ficam ali internados 10 dias, 15 dias sem expectativa nenhuma de uma cirurgia. Então eu me deparei muito com isso durante a minha residência médica, porque a minha residência médica já foi no hospital de referência aqui do município. Então sempre quando os pacientes chegavam, eu sempre perguntava: o senhor é da onde? Aí eles falavam o município. Aí quando era de Luiz Eduardo, eu sempre
sempre conversava. Eu falava, eu sou de lá também. É mesmo, doutor, o senhor é de lá. E eu sempre quis ter essa proximidade com os pacientes que meus professores realizavam as cirurgias. E o Juarez foi isso. Na hora que eu vi a reportagem e a história do Juarez, eu me lembrei de todas essas pessoas que durante 3 anos eu vi. E eu me senti na obrigação, Fernando, de tentar ajudar. A gente ajuda o próximo com o que nós temos de melhor. E hoje o que eu tenho de melhor é a parte médica, né? É operar, é atender. Então eu me senti na obrigação de ajudar o Juarez. Para o Juarez não se tornar outra pessoa. Na verdade que ele já tinha se tornado, né? 12 dias em cima de uma maca não é fácil para um ser humano, Fernando. Não sei se você já teve alguma fratura, se você precisou ser internado em algum local. Isso é desumano, sabe? É desumano com a pessoa ela ficar 15 dias com o fêmur quebrado, 13 dias. E outro, Fernando, quando a gente fala de um paciente, não é só o paciente, é toda uma estrutura familiar em volta dele. Porque Juarez, que nesse mundo existem muitos Juarez, principalmente no nosso município, verdade. Pessoas que precisam da saúde e não tem suporte algum. Então, quando a gente fala desse exemplo, não é só um paciente, Fernando, é toda uma estrutura familiar, porque ele tem um emprego dele, ele teve uma fratura, então quanto mais tempo ele ficar parado, como é que ele vai sustentar a família dele? Como é que ele vai trazer alimento para dentro da casa dele, sendo que ele tá parado? Então isso é algo que me motiva muito, né? Me motiva muito, e quando eu fiquei sabendo da história do Juarez, eu não pensei 2 vezes em ajudar e me prontifiquei a realizar a cirurgia. Não tive ganho financeiro nenhum, Fernando, nenhum mesmo. Aí no momento entrei em contato, me prontifiquei a realizar a cirurgia, conversei também com outro colega, que normalmente essas cirurgias grandes a gente faz em 2 cirurgiões, e conseguimos levar Juarez a Barreiras, junto à ajuda do Osiel e da Jusmari, que entraram com o recurso financeiro, disponibilizando os recursos para o hospital. E no mesmo dia, Fernando, isso que é o engraçado, né? Eu fiquei sabendo da história do Juarez um dia à noite. Em menos de 24 horas eu realizei a cirurgia dele. Então, Fernando, eu te pergunto, eu sou só um médico, eu só sou um ser humano. Em menos de 24 horas eu consegui realizar a cirurgia dele. Porque um município tão rico, um município com tanto dinheiro, Fernando, olha o tanto de dinheiro que entra dentro desse município. Em 12 dias eles não fizeram a cirurgia de um trabalhador, de uma pessoa que precisava. Porque o Juarez não fraturou com malandragem em rua, bebendo. Ele fraturou o fêmur dele trabalhando. Ele é um trabalhador, ele é um pai de família. Então por que, Fernando? Essa é algo eu não falo como médico ou porque eu tenho raiva. Jamais teria raiva de alguém. Mas por que um município tão rico, com tanta estrutura, deixa tanto a desejar na saúde pública e deixa tantas pessoas sofrendo? Isso bate muito no meu coração e eu não penso 2 vezes, sempre em ajudar. Estamos conversando com o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo recentemente foi demitido da prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães por ter feito a cirurgia no fêmur do presidente da Associação dos Mototaxistas de Luiz Eduardo Magalhães, o Juarez. Dr. Rodrigo, o senhor falava ainda sobre a sua demissão. Eu quero que o senhor continue contando como foi que aconteceu essa demissão e o porquê. Fernando, é igual eu relatei antes. Eu fiz essa cirurgia, não foi com intenção financeira. Eu fiz essa cirurgia porque tocou o meu coração a história do Juarez. Esse é o único motivo, Fernando. E logo após a cirurgia começou uma perseguição, né, para saber quem que era o médico que tinha realizado. Até no dia em que o Juarez foi transferido para Barreiras, vieram me falar que fizeram de tudo para segurar ele, para não deixar ele realizar a cirurgia em Barreiras. Aí essa perseguição toda para saber quem era o cirurgião, quem era o médico, até que chegaram no meu nome. E logo após isso, uns dias depois da cirurgia que descobriram ao certo, logo pela manhã eu já recebi um WhatsApp que
eu estava sendo desligado do município. Aí eu te faço uma pergunta, Fernando. A promessa do nosso gestor atual era que todas as pessoas que são da cidade teriam oportunidade dentro do nosso município. E que oportunidade é essa? Me fala que oportunidade é essa, sendo que quando você tenta fazer o bem, você é demitido. Quando você tenta fazer o bem, você tenta ajudar um pai de família, você tenta tirar um pai de família de cima de uma maca. São 12 dias, Fernando. 12 dias deitado em cima de uma maca é sofrimento, meu amigo. Principalmente para um pai de família que tá parado, que não tá trazendo sustento para dentro da sua casa. É um ser humano. Como que a gestão de saúde não olha com esses olhos para essas pessoas, Fernando? Isso me deixa indignado. E eu sei que eu tô no caminho certo. Eu sei que isso é o certo. Ajudar o próximo é o certo. Mas disse que foi por causa de uma foto. Uma foto? É verdade ou não é? O ouvinte perguntou aqui agora, por isso que eu fiz a pergunta. Disse que foi por causa de uma foto. Foi. Que logo na sequência o paciente quis tirar uma foto com o senhor tirou a foto. Porque se eu tenho um médico que teve compaixão de mim, eu não vou querer tirar uma foto com um ser humano desse? Pode